Pessoal, mais uma empresa muito interessante que nós vamos conversar hoje, a Jalles Machado, produtora de açúcar e etanol. Vamos ver se essa empresa está barata, se ela tem boas perspectivas de lucros e dividendos. Vamos comparar ela com a aquisição que o Mubadala, o Fundo Soberano de Abu Dhabi, fez da unidade de açúcar e álcool da BP Bunge, que é uma empresa 4 vezes maior que a Jalles, e ver se, comparado com essa compra, a Jalles está barata ou não. Então, inicialmente, a gente pode chamar a atenção que a Jalles captou os recursos no mercado a 8,50, foi o preço do IPO. Ela utilizou esse recurso para comprar uma usina, que eu vou mostrar mais adiante, e desde então o mercado foi enxergando ela com bons olhos, até que o governo começou a reduzir os preços da gasolina, começou a interferir também nos preços do etanol, e devido a essas intervenções, a Jalles acumula uma queda consolidada de 34%, que pode ser que represente uma oportunidade. Então, era uma das poucas ações que no seu IPO em 2022 ainda estava subindo, mas por conta desses últimos eventos que eu comentei, acabou que ela voltou a cair. Pode ser que seja uma grande oportunidade para nós. Então, os destaques a gente pode citar o aumento na moagem de cana-de-açúcar de 6,9, que é um bom aumento, né, para esse trimestre, porém a gente vai ver que vai ter um aumento muito maior devido a uma aquisição que ela fez, uma menor produtividade parcialmente compensada por maior total de ATR por hectare. Esse ATR é um índice que mede a capacidade de um volume de cana-de-açúcar poder produzir uma quantidade de álcool ou de açúcar. Então, quanto maior o ATR por hectare, significa que aquela matéria orgânica está sendo capaz de ser convertida em mais álcool e mais açúcar, o que é bom. Empresas de açúcar e álcool, a gente sempre tem que avaliar o ATR, porque mede a eficiência que essa empresa está conseguindo colher a cana, se ela está conseguindo planejar bem, para que essa cana fique saudável, né, e possa gerar bastante matéria orgânica. O EBIT ajustado de 753 milhões, bem alto, uma margem EBITDA ajustada de 48,9, muito bom, e um lucro líquido de 128 milhões, uma alta de 36%, também excelente, e a Jalles iniciou um programa de até 4 milhões de ações, uma recompra. Isso aqui vai dar mais ou menos 1,5% das ações da companhia, sinalizando que ela entende que suas ações estão baratas. Entendendo um pouco melhor sobre essa empresa, o setor de atuação, ela produz açúcar, lembrando que ela é líder mundial na produção de açúcar orgânico, que é um tipo de açúcar que dá bastante trabalho para você produzir. Você tem que deixar a terra mais ou menos ali uns pelo menos 4 anos sem jogar nenhum tipo de veneno para que você possa produzir esse açúcar. Então você tem que fazer controle de pragas de outras maneiras, e por conta disso é um produto de muito maior valor agregado. Porém é um mercado pequeno que apresenta como uma vantagem para a Jalles, porque impede que grandes players queiram entrar nesse mercado de açúcar orgânico. Então só dá para uma empresa pequena aproveitar isso, e é uma coisa que a Jalles vem fazendo muito bem, e ela é líder mundial na produção e exportação de açúcar orgânico. E ela também pode produzir etanol. Então a cana que ela colhe, ela produz toda essa cana, né, terras arrendadas e terras próprias, e essa cana ela vai decidir se ela vai fazer etanol ou se ela vai fazer açúcar. Isso aí vai depender do retorno. O que tiver dando mais retorno, ela vai desviar a produção para poder levar a capacidade máxima. Se o açúcar estiver dando um retorno maior, ela vai direcionar o máximo para o açúcar, e o excedente apenas ela vai produzir etanol de uma forma que não prejudique. Ela também tem geração de energia. Atualmente ela gera 142 megawatts, produz saneantes, né, álcool líquido, álcool em gel, desinfetantes hospitalares, e agora ela começou a produzir também leveduras. Então a gente vê que ela não produz só a commodity, né, ela agrega valor nessa commodity, já tem aqui no mercado de saneantes, mercado de leveduras, e faz geração de energia, o que é excelente. Os recursos do IPO da Jalles, ela utilizou principalmente para comprar essa usina de Santa Vitória, que é uma usina que a parte industrial da usina está muito boa, mas a parte de produção de cana-de-açúcar, a própria Jalles já falou que tem muito que dá para ser melhorado, e ela pretende levar o sistema dela, dessas duas plantas que ela tem em Goiás, que já são negócios bem rentáveis e bem tocados, para essa planta que ela comprou em Santa Maria, que é a usina Santa Vitória, onde ela pretende melhorar a eficiência do canavial. A indústria, segundo ela, já é uma indústria de ponta, então ela não vai conseguir ganhar muita eficiência, mas no canavial ela citou que consegue melhorar bastante, e essa compra vai agregar para ela mais 113 kWh de produção de energia, que é muito bom, né? Vai quase que dobrar a moagem de cana dela para 8,5 milhões de toneladas, ou seja, se ela vai quase dobrar a moagem de cana, é de a gente se entender que o resultado dela também tende a dobrar em muito pouco tempo. Isso aqui ainda não está nos balanços desse trimestre, que vai começar a ser consolidado nos próximos trimestres. Então a gente vai ver um ganho expressivo de EBITDA, lucro líquido, dividendos, com base nessa aquisição que aconteceu, que é muito grande
frente ao que a companhia era. Vai quase dobrar a capacidade dela, vai acrescentar energia na produção, então só mostrando que os recursos do IPO ainda não estão refletidos no balanço, mas muito provavelmente eles vão entrar e essa empresa vai ficar ainda mais barata. Olhando os números importantes aqui do primeiro TRI de 2023, lembrando que as empresas do agronegócio possuem esses trimestres diferentes, né? Então, esse trimestre que encerrou agora em julho, para a Jalles é o primeiro TRI de 2023. Para ele, quase todas as empresas do agronegócio, principalmente as de cana-de-açúcar, todas são assim, São Martin e Jalles, são as duas que eu acompanho. Então a gente vê que ela teve uma diminuição na cana processada, 7,6%. O ATR compensou isso, né? Foi um ATR que melhorou, ou seja, o mesmo volume de cana, ela conseguiu produzir um ATR maior, ou seja, ela consegue produzir mais energia e mais açúcar. Então, mesmo ela diminuindo a processamento de cana, ela conseguiu manter os volumes e a lucratividade. E aqui eu trouxe só para a gente ver o ATR da Jalles é de 165 nesse trimestre e o ATR médio da São Martin, que é uma empresa considerada de ponta na produção de açúcar e etanol, é de 127, ou seja, a Jalles tem mais eficiência que a São Martinho. Pode ser porque ela é menor, pode ser porque tivemos o Laninha, que prejudicou mais a São Martin, né, que tem terras mais na região de São Paulo, que foram mais afetadas pelo Laninha esse ano. E lembrando que no ano que vem eles estão prevendo que provavelmente o Laninha vai se repetir, então é bem possível que esse ATR continue mais baixo da São Martin em relação a Jalles, o que mostra que é uma empresa que não é tão acompanhada, mas que é bem promissora, que já tem resultados assim até superiores a empresas consolidadas no setor. Alguns números importantes, a gente pode ver que a receita líquida da Jalles cresce desde 2019, né? E provavelmente ainda vai crescer mais com essa aquisição da usina Santa Maria, que vai ser consolidada nos próximos 1 ano e meio. Eu acredito que ela já vai ter consolidado bem isso aqui no balanço. O EBITDA crescente, então é excelente, mostra que a empresa está em franco crescimento, a margem líquida evoluindo bastante e o lucro líquido também evoluindo desde 2019, ou seja, é uma empresa que vem crescendo desde 2019, mas as cotações dela estão apresentando uma queda consolidada desde o último pico de 34%. Só aí a gente consegue acender um alerta de que nós temos cotações em queda e os resultados crescentes. Então é uma coisa assimétrica, é uma coisa que a gente gosta. O price earnings dela 6,8, isso aqui tende a melhorar nos próximos trimestres, e o EV/EBITDA de 3,1, lembrando que ainda não entrou o EBITDA, então esse EBITDA também provavelmente vai subir bastante. Mas mesmo assim, com esses números aqui, eu considero ela uma empresa barata. Então, comparando o valor de mercado da Jalles com essa aquisição que o Fundo Soberano de Abu Dhabi fez, o Mubadala é um fundo que investe principalmente em empresas relacionadas a petróleo, né? E agora ele está tentando diversificar um pouco mais o portfólio dele em empresas que produzem energia limpa, como é o caso da Jalles, uma empresa que limpa o meio ambiente, né? Ela absorve carbono. Até o momento ele fez a melhor oferta para comprar essa unidade, é a BP Bung Bioenergia, uma empresa que tem 11 plantas produtoras de açúcar e álcool, tem uma capacidade de moagem de 32 milhões. Lembrando que a da Jalles é de 8,4 milhões, ou seja, 4 vezes mais essa empresa aqui. E ela produz 1,2 mil gigawatt-hora, mais ou menos aqui 4 vezes mais também energia do que a Jalles. Então é uma empresa 4 vezes maior que a Jalles. E essa empresa aqui está sendo comprada por esse fundo por 11 bilhões. Ou seja, a Jalles vale 3,2 bi em bolsa. Se a gente multiplicar isso por 4, a gente vai chegar em 12,6 bi. Lembrando que aqui nós estamos falando de um player comprando uma empresa de capital fechado, ou seja, ele tende a comprar essa empresa por um valor bem abaixo do que ela seria vendida em bolsa. Então é bem justo a gente acreditar por essa compra aqui, né? Claro que o Mubadala pode estar fazendo um negócio que não seja bom, mas é bem possível que eles tenham estudado muito esse negócio e que a Jalles está num preço semelhante. Então, provavelmente ela está muito barata, sendo vendida a preço de empresa de capital fechado, sendo que ela é uma empresa de capital aberto, tem seus resultados bem mais com mais clareza e etc. Olhando por alto, né, claro que a gente teria que ver, estudar mais a fundo, mas só a título de comparação, uma comparação grosseira, a gente já consegue ver que a Jalles está num preço similar a essa aquisição, o que eu considero muito positivo. E só trouxe aqui para vocês algumas coberturas de analistas, então, maioria de 2021, né, que foi antes do governo atuar na redução dos combustíveis, mas mesmo agora em 2022, ela ainda tem projeções aqui do Bank of America, preço-alvo de R$ 10, 12,50, 16, 15, então bem acima, ela teria bastante upside e eu não consegui achar nenhuma recomendação que falasse que a Jalles está cara.
É uma coisa que chamou também bastante a minha atenção. Com relação a lucros e dividendos, ela já fez um pagamento em 2022 no valor de 17 centavos, correspondeu a 52 milhões. Esse lucro líquido aqui está errado. Se a gente for olhar o lucro líquido dos últimos 12 meses, ele é de quase 400 milhões de reais. E ela pagou já em 2022, no exercício de 2022, ela pagou 52 milhões em proventos, que deu esses 17 centavos aqui. O que, que a gente pode ver aqui? Que ela faz a data com dela é no mês 7 e no mês 12. No mês 7, provavelmente ela vai anunciar de novo agora em dezembro. Então ela provavelmente é uma empresa que vai fazer 2 anúncios por ano, né? A não ser que isso aqui mude, e ela vai pagar uma média de 25% do lucro líquido. Com isso, a gente consegue chegar na nossa projeção. Hoje, a Jales está dando um lucro de 392 milhões por ano. Foi o lucro que ela deu nos últimos 12 meses. Com essas aquisições, eu acredito que é justo a gente acreditar que esse lucro dela vai subir para pelo menos 600 milhões no próximo ano, já que ela vai quase dobrar de tamanho. E seguindo essa perspectiva de que ela vai distribuir 25% do lucro líquido, a gente chega no valor de 150 milhões de reais em dividendos que vão ser pagos em 2022. Dividindo isso aqui de novo pela quantidade de papéis, a gente chega no dividendo para 2022 de 50 centavos por ação, que nas cotações atuais representa um dividend yield de 7%, que eu não considero baixo, visto que é uma empresa que está em crescimento, uma empresa que está redonda, de um setor que eu gosto muito. Então, para mim, está remunerando acima do Ibovespa, está em crescimento franco, sendo negociada a múltiplos de empresa que não cresce. Considero que nessa perspectiva aqui ela estaria barata. Lembrando que ela já pagou 17 centavos, então provavelmente ali até o fim de 2022 ela vai anunciar algo em torno de mais 32 centavos. Eu não acho que vai ser superior a isso até o mês 4 de 2023, né, que vai ser referente ao exercício de 2022. Então, com isso, chegando nesse dividendo de 50 centavos por ação, eu chego no meu preço teto pessoal, que é de 6,25. Lembrando que eu tento ser o mais conservador possível nesses preços tetos, para que a gente não faça compras acima do preço teto, que foi uma coisa que eu já negligenciei no passado, mas hoje eu tento ser bem rigoroso, porque eu acredito que o principal fator que faz a gente ter uma boa rentabilidade nas ações é o preço, é a hora da compra. Então eu tento comprar sempre o mais barato possível, nem sempre eu consigo, mas é uma coisa que eu tento ser mais rigoroso. E até pela fórmula de Graham, a gente chega no valuation de 7,18, então está mais ou menos em linha. Com todas aquelas projeções que a gente já viu, a gente sabendo que essas empresas no Brasil são negociadas muito mais barato do que em outros lugares do mundo. Se a gente fosse comprar uma empresa dessa nos Estados Unidos, com certeza o preço dela ia ser muito maior. Então eu acho que é bem tranquilo pagar até 6,25. Eu estou acompanhando de perto. Se cair para esse patamar, com certeza eu vou fazer algum aporte. Pessoal, se você gostou dessa análise, considere se inscrever no canal. Nós vamos trazer mais análises como essa. Vamos fazer aportes regulares na nossa carteira, que é focada em renda mensal. Então, para você acompanhar, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e muito obrigado.